Oi, pessoal. O rito do júri, o procedimento do júri, nós vamos dividi-lo em duas aulas, em dois vídeos, para que a gente possa entender a estrutura do procedimento do júri. Ele é um procedimento todo diferente, todo especial por uma série de circunstâncias. O que eu tenho no procedimento do júri? Primeiro, eu tenho uma competência constitucional exclusiva para crimes dolosos contra a vida. Segundo, a decisão final, a decisão de mérito, quem condena ou quem absolve é o jurado. É ele que vai condenar ou ele que vai absolver. Não é ninguém mais. É o próprio jurado que vai fazer a condenação e a absolvição. Então a Constituição dá ao jurado, em outras palavras, ao povo, a capacidade de decidir se condena ou se não condena naquele determinado caso. E mais, essa decisão do jurado é uma decisão soberana. Existe, portanto, a soberania do julgamento do jurado. Isso faz com que nenhum tribunal possa alterar a decisão do jurado. O máximo que o tribunal poderá fazer ao julgar procedente um recurso é devolver aquele réu para um novo julgamento. Então, a decisão do jurado ela é soberana. E ele a toma em sigilo. Um dos princípios constitucionais é o sigilo das votações. Então, o que a Constituição diz? Cabe ao júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. A decisão é tomada pelo jurado, ou seja, pelo povo, de forma soberana. Então, ele não está preso ao direito, à prova. Ele decide com base no princípio da íntima convicção, ou seja, o sentimento particular e íntimo do que seja, do que entenda correto. É isso que a gente vai ter em relação ao procedimento do júri. Tanto é que o tribunal pode, no máximo, ao julgar um recurso contra o júri, devolver para nova realização de sessão de julgamento, mas ele não vai ter a possibilidade de alterar o veredito, ou seja, se os jurados condenaram, o tribunal não pode absolver. O máximo que o tribunal faz é anular essa decisão dos jurados e mandar o réu a novo júri, que ele pode sair de lá, por exemplo, igualmente condenado. Tá? E a decisão dos jurados é uma decisão que vai ser regida pelo sigilo, ou seja, os jurados, ao decidirem, eles decidirão com base no sigilo. Uma questão interessante que envolve o procedimento do júri é que a Constituição fala que a defesa é plena, que seria uma defesa ainda maior do que a ampla defesa ordinária de todo e qualquer procedimento, de todo e qualquer processo. Tá? Esses são os 4 princípios essenciais do ponto de vista constitucional para o júri. Competência para crimes dolosos contra a vida, defesa plena, sigilo das votações e a soberania dos vereditos. O rito do júri é dividido em duas fases. Ele vai ter 2 fases. A primeira fase tem como objetivo a produção da prova. A segunda fase, já preparar aquele processo para julgamento. O que acontece na primeira fase? Ao oferecimento da denúncia da queixa, a gente tem que lembrar que mesmo se tratando de crimes dolosos contra a vida, aqui pode figurar a figura da queixa subsidiária, ou seja, no caso de uma tentativa de homicídio, a vítima apresentar aquela queixa, ou no caso de um homicídio consumado, um dos sucessores apresentarem aquela determinada queixa. Depois disso, então ofereci a denúncia à queixa, estou na primeira fase, ok? Ofereci a denúncia à queixa, tive aí o recebimento por parte do juiz. Ao receber, ele determina a citação para que o réu, em 10 dias, apresente a resposta à acusação ou as exceções. Até aqui, algo importante, não há nenhuma diferença desta rotina do procedimento do júri, aquela que nós já vimos no procedimento ordinário e no procedimento sumário. A rotina é a mesma. Trata-se da mesma rotina. Tá? O que mais que nós temos? Depois que o juiz determina a citação e o réu apresenta a resposta à acusação e as exceções, eu vou abrir prazo para que a acusação, em 5 dias, se manifeste sobre essa resposta à acusação. O Código diz que, havendo na resposta do réu um fator modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da acusação, a acusação pode se manifestar em 5 dias. Tá? É algo que funciona mais ou menos como uma réplica no processo civil. E depois disso a gente parte logo para a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento é estruturada da mesma forma daquela audiência de instrução e julgamento que nós temos no procedimento sumário e no procedimento ordinário.
Qual é a diferença? Que lá, quando termina o procedimento sumário, termina o procedimento ordinário, o juiz vai condenar ou absolver. Aqui, ao terminar essa audiência, o juiz tem 4 possibilidades de decisão diferentes: pronúncia, impronúncia, desclassificação e a absolvição sumária. Então vamos entender o que a gente tem até agora. O rito do júri é preparado para crimes dolosos contra a vida. É dividido em 2 fases, que obviamente elas se complementam. A primeira fase ela vai se iniciar com a denúncia ou a queixa e ela termina no final da audiência de instrução e julgamento, onde o juiz vai tomar uma dessas 4 decisões: pronúncia, impronúncia, desclassificação e a absolvição sumária. Se o juiz optar pela pronúncia, ele inicia a segunda fase, e essa segunda fase será destinada a preparar o réu para ser julgado, preparar o processo já para julgamento no júri. Aquilo que a gente assiste no fórum, assisti um júri, participei de um júri simulado, o que você viu, o que você participou foi a sessão de julgamento, que é o último ato de todo esse rito, é o último ato de todo esse processo. Tá? Então, como é que é? Imagina que nós temos aqui a linha do júri. Denúncia ou queixa. No meio do caminho, o juiz tem aquelas 4 opções. Se ele optar pela pronúncia, inicia a segunda fase, que vai terminar com a sessão de julgamento. Tudo bem? Primeira fase, portanto, oferecimento da denúncia ou da queixa, recebimento, citação, resposta à acusação em 10 dias, manifestação da acusação em 5 dias e audiência de instrução e julgamento. No final dessa audiência de instrução e julgamento, o que é que vai acontecer? O juiz tem aquelas 4 possibilidades. Pronúncia. O que é há na pronúncia? O juiz reconhece, analisando a prova que existe nos autos, que há comprovação de materialidade e há indício de autoria. Com base nisso, ele reconhece que existem esses 2 elementos e aí, ao pronunciar o réu, ele está dizendo: vamos seguir o processo no rito do júri e o réu será julgado pelos jurados lá no final. Então, a pronúncia faz com que eu siga o procedimento e o procedimento seja concluído com a sessão de julgamento. Importante ainda sobre a pronúncia. Ela é uma decisão interlocutória mista, porque ela não encerra o processo, ela não vai encerrar o processo, ela apenas faz com que aquele determinado processo venha a ser, finalizando a primeira fase, iniciado a segunda fase, ela não vai encerrar esse processo de nenhuma maneira, e ela é uma decisão recorrível através de um recurso que a gente vai ver no futuro, chamado recurso em sentido estreito. Tudo bem? A segunda opção é a decisão de impronúncia. Então, primeiro o juiz pronunciou. Segunda opção, a decisão de impronúncia. O que acontece com a impronúncia? O juiz entende, analisando as provas que existem até agora, que não há comprovação de materialidade, ou não há indício de autoria, ou não há nenhum dos 2. Por exemplo, aquelas testemunhas que durante a fase do inquérito ligavam o réu ao fato, agora disseram que não podem confirmar, que não podem lembrar, e aí o juiz não tem mais esses indícios de autoria. Preste atenção na decisão de impronúncia, porque é uma decisão muito interessante. Ela é uma sentença, ela põe fim ao processo, o processo ele é encerrado nesse momento. Tá? Eu encerro o processo nesse momento. E ela faz coisa julgada só no plano formal. Ela não faz coisa julgada no plano material. Eu não tenho o plano material da coisa julgada. O que significa na prática isso? Significa que na hora que você pronunciou, o processo seguiu. Mas na hora que você impronunciou, o processo acabou. Se ninguém recorrer dessa impronúncia, ou mesmo que recorra, se ela for confirmada pelos tribunais, ou seja, no momento em que houve o trânsito em julgado da decisão de impronúncia, o que nós vamos ter? Este trânsito em julgado ocorreu apenas no plano formal. Ele não ocorre no plano material. Qual é a consequência disso? A consequência, queridos, é que se amanhã eu tiver novas provas, eu posso vir a ter uma nova ação penal. Eu posso ter um novo processo criminal dentro desse mesmo cenário. Tá? Não há um julgamento definitivo do mérito aqui. A terceira, lembra que são 4, né? Já vimos 2. A terceira decisão no final da primeira fase é a decisão de desclassificação. Ela é uma decisão interlocutória, que na verdade nada mais nada menos do que uma decisão de incompetência absoluta, na qual eu digo, olha,
não houve um crime doloso contra a vida. O crime não é doloso contra a vida. O que é que o juiz faz? Manda para o juiz ordinário. Chegando no juiz ordinário, o juiz ordinário vai aplicar o rito que for conveniente. Então, o juiz entendeu que não era um crime doloso contra a vida, em português, não é um homicídio doloso, provavelmente um latrocínio, uma lesão corporal seguida de morte. Ele manda para o juízo ordinário. Chegando no juiz ordinário, o que é que ele vai fazer? Vai aditar a acusação, através de uma provocação que ele vai fazer ao Ministério Público, aproveita o que for possível, o que não for possível aproveitar, faz de novo a prova e julga. Então, a decisão de desclassificação é uma decisão na qual o juiz entende que já não é mais competente por não se tratar mais de um crime doloso contra a vida. Em português, ele está dizendo, olha, analisei as provas, ao contrário do que a gente pensava inicialmente, não houve um crime doloso contra a vida, vou mandar isso para o rito ordinário, para o juiz ordinário. A última das 4 possibilidades de decisão é a decisão de absolvição sumária, cujas possibilidades estão previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal. O juiz poderá absolver sumariamente se entender que o fato não existiu, ou seja, aquele fato nunca aconteceu, entender que o réu não é autor do fato, nem partícipe, entender que não há infração penal, ou entender que houve um excludente de ilicitude e um excludente de culpabilidade. Então, são 5 possibilidades pelas quais o juiz pode absolver sumariamente. O fato não existiu, negativa de fato. O réu não é autor, negativa de autoria. Não houve infração penal. O juiz entendeu que há claramente uma prova de excludente de ilicitude e de excludente de culpabilidade. Na absolvição sumária, o processo acaba e, quando houver a coisa julgada é formal e material. Então, vamos recapitular essas 4 decisões. Pronúncia, o processo segue no rito do júri, segue no procedimento do júri, segue no juízo do júri. Decisão interlocutória é apenas o juízo de admissibilidade. Em pronúncia, o processo acaba, mas sem condenar nem absolver ninguém. Tá? Eu nem tenho a possibilidade de seguir em frente, nem tenho como absolver. Coisa julgada ocorre sobre o plano formal. Desclassificação. O juiz entende que o crime não é um crime doloso contra a vida. E, por fim, nós vamos ter a decisão de absolvição sumária. Essa sim acaba o processo, é sentença com coisa julgada formal e material, quando o juiz reconhecer que há uma daquelas hipóteses do artigo 415. Inexistência do fato, inexistência da autoria ou participação, não há infração penal, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a segunda fase do procedimento do júri, aquela que se inaugura com a pronúncia do réu.